Então, vamos para mais uma análise. Dessa vez, Doom de novo, Doomsday. Essa é uma das primeiras dele, do primeiro CD dele, Operation Doomsday, que é um jogo de palavras, né? Doomsday seria o apocalipse, mas seria o dia de Doom, né? Doomsday. Ele é o Doom, é o dia dele. E então, nesse som aí, vamos ver o que ele fala, né? Mic check. Você só checando o microfone aqui, a introduçãozinha, né? Clown around, acho que é Come Through Dig the Sound. Clown around. Até na introdução ele rima. Doom é foda. Vou ter que dar uma pausa já no início porque o Doom sempre começa com uma rima pesada e difícil. I used to cop a lot, but never cop no drop. Hold my like ponytails tight and bow. Já dá pra ver aqui que o que ele gosta de rimar. Tem uma rima que é bem tranquila, né? Que tu rima o final das palavras, tipo lot, drop, lot. Mas daí o Doom gosta de fazer mais coisa, então ele cop, lot, cop, drop, daí Bob, lot. Só que daí ele bota mais rima ainda, que isso aqui é a primeira, essa é a segunda, daí essa seria a terceira. Então ele já bota mais rima interna aqui, né? Holds mics like ponytails tight. Bota 3 rimas e daí volta pra adiante. E Bob a lot. Cop, I used to cop a lot, but never cop no drop. Hold mics like ponytails tight and Bob a lot. Ele adora essa rima, né? Primeira, segunda, daí rima algumas internas e daí volta para aquela. E daí o que ele está dizendo aqui, o copy pode ser comprar, roubar. Então ele comprava muito, mas nunca comprou um drop. Drop pode ser um drop top, um carro. Então ele comprava muito, mas nunca comprou um carro. Ou ele roubava muito, mas nunca roubou um drop. Um drop pode ser droga, pode ser batida. Uma batida é um drop de bateria. Então ele nunca roubou batida ou nunca roubou drogas. Ou pode ser também copy. Ele fala muito de cop a plea. Cop a plea é tipo quando tu admite a culpa num crime menor do que o crime que tu está sendo acusado. Daí tu meio que faz um negócio com a justiça para tu ser preso por menos tempo do que tu poderia ser. Isso ele meio que fala mal disso. Que pessoas falam isso, ou rappers fazem isso. E drop seria uma queda, né? Tu caiu. Então ele nunca comprou um drop, nunca fez esse negócio. Pode ser várias coisas, né? O Doom deixa tudo desse jeito. E daí depois ele fala, segura microfones que nem rabos de cavalo, preso, bem preso, e Bob é lato, e balança muito. Tá escrito aqui, ó. Ele tá falando que ele segura igual quando ele tá ganhando um boquete, ele segura o microfone. Tentar parar menos, né? Mas essa primeira aí tinha que parar. Stop, stick around, come through and dig the sound of the fly brown 6060 cycle plot of a b-boy strap. Fem stack gasket, keep come through and dig the sound of the fly brown 6060 cycle who throws a dick around, bound to go the lops. Stop, stick around. I used to cop a lot, but never cop no drop. Hold mics like ponytails tight and bobble ops. Stop, stick around, come through and dig the sound of the fly brown 6060 cycle who throws a dick around, bound to go 3 plat. Came to destroy rap, it's an intricate plot of a b-boy strap. Fem stack cats get kidnapped, then release a statement to the press, let the rest know who did that. Metal fist terrorist, claim responsibility. Broken household name usually set in hostility. What is MF, you silly? I like to take men to the end for 2 million. Então, stop, stick around, pare, fica por perto. Come through, dig the sound. Dig the sound é curte o som, né? Não é escravo, é curte o som. Of the fly brown 6060 cycle. Ele fala, fly é o cara que é foda, né? Brown, que ele é marrom. 60 quer dizer a altura dele, né?
6 feet e 0 inches. Então ele é um cara alto. Sickle é um cara meio doido. Psycho, um cara maluco. He throws his dick around. Ele joga seu pau para todo lado. É só pela rima, né? Stop stick around. De novo que eu falei. Stop stick around. Come through, dig the sound of the found brown 606 cycle who throws his dick around. Volta pra rima de cima. About to go triplete. Tipo, eu tô fechado em go 3 vezes platina. Em vender muito. Vim pra destruir o rap. O Doom faz essa que ele vai por um caminho e depois ele vai pra outro caminho. Tipo, ele tá falando aqui, ele vai ser platina tripla. Ele vai destruir o rap. Tu acha que é por causa da platina. Mas daí ele troca o enredo, ele troca a ideia, troca o caminho e ele tá falando que é um enredo intricado of a b-boy strap. Um b-boy é um dançarino, né? Strap seria strapped. Ele tá armado. Então ele veio destruir o rap, mas não é sendo platina, é tipo destruindo os raps. O b-boy dele tá armado, ele vai matar os raps, ele vai sequestrar. Vemstack Cats Kids, né? Vemstacks é uma pomada pra vaginal, acho que é. Então ele tá dizendo que esses cats são esses rappers aí, são pussies, né? São os pussies. Pussies é a vagina, quer dizer que são os fracos, são os merda. Então ele mudou aqui o que ele estava falando de fazer música, ele muda para realmente destruir o rap matando os rappers, que é sequestrando os rappers e depois divulga um comunicado para a imprensa como se fosse aqueles terroristas, dizendo na frente das câmeras o que eles querem de volta, né? O que eles querem de ransom, de resgate. E deixa todo mundo dizer quem fez isso. Metal Face Terrorists. Eles assumem a responsabilidade, que são eles, os Metal Face, a turma dele, né? Os caras com a máscara de ferro, que é os MFs. E daí aqui ele usa isso do MF. Isso aqui eu acho que ele usa tipo um game show de TV. Tem um game show chamado Jeopardy, que tu fala o apresentador te faz a resposta e tu tem que fazer a pergunta. Então a resposta seria Broken Household Name Usually Said in Hostility, que seria um nome bastante conhecido, mas quebrado e normalmente dito em hostilidade. Isso é a resposta. E daí ele tem que fazer a pergunta nesse jogo. Eu acho que é esse jogo que ele está fazendo aqui. E daí ele pensa, what is MF? O que é MF? Essa seria a pergunta. O que é MF? E a resposta seria Broken Household Name Uses in Hostility. Daí tem dois significados aqui. Ele está falando que ele é um household name, ele é um nome conhecido, MF Doom. Broken, que é o quebrado, está sem dinheiro. E normalmente dito em hostilidade. Normalmente as pessoas quando falam dele, não gostam dele, falam mal dele. Ele é o vilão. Então, what is MF? É a resposta. Na verdade, a pergunta. Só que tem outra coisa. Um nome quebrado, muito conhecido e normalmente dito em hostilidade é motherfucker. Motherfucker também pode ser dito como MF. Então é um jogo de palavras, é um double entendre, como eles falam, ou duplo sentido. Ele está falando MF como sendo metal face ou como sendo motherfucker, para responder essa pergunta como se fosse num game show. Continuando nesse tema de game show, ele fala I like to take mains to the end for 2 milli. Como se ele estivesse selecionando outra categoria no game show. Eu queria pegar o mains to the end valendo 2 milhões. Como se fosse outra pergunta. Mains to the end aqui pode ser ele levar mains to the end, quer dizer que ele quer acabar com os homens. Pode dizer que ele está falando de os amigos até o fim. Meio que... então, é meio difícil de entender diretamente o que ele está dizendo com essa frase, mas pode ser desses dois sentidos. Mas daí vai turuduru, desta all you lely double, quer dizer que no game show esse tema tá em bônus, é um bônus do show. Então ele escolheu o mains to the end e deu all you daily double, tá valendo o dobro. Esse tema tá valendo o dobro, quer dizer que pessoas que falam que vão até o fim, ou ele matar as pessoas, trazer o fim para as pessoas,
tá em alta hoje, tipo assim. Complicado, né? Mas é o Doom. Ele gosta de fazer essas coisas. Bora continuar. Claim responsibility. Broken household name usually set in hostility. What is MF, you silly? I like to take men to the end for 2 milli. Do-do-do-do-do, that's an audio daily double. Rappers need to fall off just to save me the trouble. Yo, watch your own back, him in and go out alone, black. Stay in the zone, turn H2O to cognac. On doomsday, ever since the womb till I'm back where my brother went, that's what my tumor say. Right above my government doomlay, either unmarked or engraved, hey, who's to say? I wrote. Então, daí ali ele acaba com a coisa do game show, ele fala, os rappers precisam cair para me poupar problemas. Só que esses rappers precisam fall off, que seria eles caírem em esquecimento, eles começarem a ir mal, só pra eu não ter que ir lá e matar eles, eu não ter que matar, que sempre que ele diz matar é matar nas rimas, né? Ele destrói nas rimas. A não ser quando ele fez aquela piadinha de duplo sentido, né? Mas ele mata nas rimas, então ele tá dizendo que pra me salvar o problema de ter que ir lá matar eles, eles têm que sumir sozinho. Daí, watch your back and me go out alone. Isso é o estilo Doom, né? Ele tá sempre sozinho e tal, vem e vai sozinho. Transforma água em conhaque. Ele é tipo melhor que Jesus. Jesus transforma água em vinho, ele transforma água em conhaque. Isso é outro nível. On Doomsday. Ever since the womb, desde que o ventre até onde meu irmão foi. O irmão dele morreu, é uma história bem triste dele, né? Antes dele botar a máscara, o irmão dele morreu e ele saiu da gravadora lá e tal. E daí ele tá dizendo que ele vai se manter sendo Doom, vai se manter sendo ele mesmo, desde o ventre até ele morrer. Ou até my tomb. E é isso que vai dizer minha tumba, isso que vai dizer o meu... No cemitério tem lá não lembro o nome, mas é isso que vai dizer. Que ele era foda desde o womb até o tomb. Right above my government. Bem acima do meu government, é o meu nome governamental, seria o meu nome original, Dumilei. O nome dele é Daniel Dumilei. Então, vai estar bem em cima isso aqui vai estar escrito em cima do nome dele de governo, que é Dumilei. Só que ele estava usando um duplo sentido para dizer Dumulei, que é Dum, ele vai deitar. Então ele vai se deitar nessa tumba, né? No cemitério. Either unmarked ou ungrave. Ou vai estar unmarked, que seria ele morre como um indigente, não tem marcado, ou gravado, ou engraved, ou gravado o nome dele e essa frase e o nome. Quem pode dizer? Quem vai dizer o que vai acontecer quando ele morrer? Se ele vai cair no esquecimento, ou se ele vai ter o nome gravado, ou se ele vai ter esse respeito aí, Então, é isso aí. Próximo. Cognac on doomsday. Ever since the womb till I'm back where my brother went, that's what my tumor say. Right above my government doomlay, either unmarked or engraved, hey, who's to say? I wrote this one in BCDCO section. If you don't believe me, go get bagged and check then. Cell number 17, I'm under the top bunk. I say this not to be mean, was bad luck, a pop junk. Pop the trunk on C-Cypher punk, leave him left scrape, God forbid. If ain't no escape, blame MF tape. Definition super villain, a killer who loved children, one who is well skilled in destruction as well as building. While Sidney Sheldon teaches the trife to be trifer. I'm trading science fiction with my man alive lifer. Então, o segundo verso agora. Ele adora falar onde que ele escreveu a rima ou como que ele escreveu a rima. Ele diz, eu escrevi essa na sessão BCDC, que é na cadeia. Ele está dizendo que ele escreveu isso na cadeia. Se tu não me acredita, go get bagged, quer dizer, vai ser preso e checa lá. Na cela número... É a célula, não é celular. Célula número 17, embaixo do beliche de cima. Talvez ele tenha deixado marcado lá
uma parte dessa letra ou o nome dele, se tu for preso e for para essa cela, tu vai ver lá embaixo, vai estar o nome dele ou vai estar uma letra dessa aqui. E ele diz isso não para ser maldoso, ele não diz querendo que tu seja preso ou desejar má sorte. Ele só diz isso para provar que ele realmente escreveu na cadeia. Pop the trunk, abra o porta-mala. Pop the trunk, normalmente tu tem arma no porta-mala. See cypherpunk é um jeito de falar polícia. C, cipher é um círculo, punk, isso aqui é matemática suprema, alfabeto supremo. O C vira C, o O vira cipher, que é um círculo, e o P vira power, que é poder. Mas daí, como ele tá falando da polícia, ele fala punk, que seria um vagabundo, um trouxa. Então, abre o porta-mala para trocar tiro com a polícia. Deixem eles sem living left script, deixem eles acabados. E se não tiver mais escapatória para tu ser preso, põe a culpa na fita do MF. Isso tem a ver com aquele, acho que é tiros de Columbine, também outros crimes que daí eles falam que a culpa é da música, que a culpa era do Marilyn Manson, que fez as crianças agir daquela maneira e tal. Então ele tá falando, se tu for preso mesmo, fala que a culpa é minha, fala que eu que falei pra tu fazer isso. Daí ele fala, definição de supervilão. Ele é o supervilão, um assassino que ama crianças, aquele que é hábil na destruição e na construção. Isso também tem a ver com a matemática suprema, com a religião suprema, que eles dizem que tu ou constrói ou tu destrói, que tu tem que escolher teu caminho. E ele está dizendo que ele é tão bom nos dois caminhos. Sidney Sheldon é um escritor de livros. Tem a ver ainda com a cadeia isso. Na cadeia tu lê muitos livros e tal, e ele está dizendo que os livros dele ensinam o Thrife. O Thrife é alguém do mal, com um pensamento meio errado, a ser mais mal. Não sei exatamente, que eu nunca li esses livros, mas deve ser um livro de autoajuda que ele deve estar criticando. Enquanto eu troco ficção científica com o meu homem live lifer. Isso tem a ver com a cadeia ainda. Ele está trocando ficção científica, ou ele está contando histórias, ou ele está trocando histórias em quadrinhos, que é ficção, ou algum tipo de coisa que ele está conversando com um cara que é um live lifer, quer dizer que é um cara que pegou prisão perpétua. Então, ele tá comentando como é a vida na cadeia e tal, meio que através das rimas. Bora. Science fiction with my man, a live lifer. A Pied Piper, holler a rhyme, a dollar and a dime. Do his thing, ring around the white collar crime. Get out my face, ask about my case, steam toothpaste. Professor Mint, monkey style nigga to death to death. And dope fiends still in their teens. Shook niggas turn witness. Real men's mind their own business. That's the difference between sissy pissy rappers is double dutch. How come I hold a microphone double clutch? COs make rounds, never have ox found on shakedown, lockdown, wet dreams of Fox Brown. Muito bom essa rima. Ele continua falando da cadeia, né? Alguém fez uma rima e tal, e eu acho que ele vai fazer uma disputa de rimas na cadeia e tal, valendo dinheiro. Do her thing, bring around the white collar crime. Isso aqui eu não sei. Talvez é um cara que tá preso por crime de colarinho branco e tal. Daí ele fala, sai da minha cara, perguntando sobre minha coisa, sobre meu caso. Alguém foi perguntar pra ele, por que tu tá preso, ou quantos anos e tal, tu tá preso e tal. E daí ele fala, sai fora, tu precisa de pasta de dente, tu tá com bafo, vim falar na minha cara. Niggas the dead. E dope fiend niggas still in their teens, enquanto os viciados ainda são adolescentes. Isso aí deve ser pessoas na cadeia que ainda são adolescentes, imagina, 19 anos, 18 anos, e viciados em droga e estão lá presos com ele. Enquanto outros que não... Mas ele tá meio que falando bem desses caras, porque enquanto os outros shook niggas turn witnesses, que os caras fracos se tornam testemunhas, e daí eles não vão pra cadeia. Eles vão lá e delatam outras pessoas e se escapam. E daí ele fala, real men mind their own business, homens de verdade cuidam da própria vida, não se tornam testemunhas. E essa é a diferença entre os rappers maricas. Double Dutch
é pular corda, então ele tá falando coisa de mulher, normalmente de menininha, né, de criança, então ele tá falando do rapper afeminado, enquanto eu seguro o microfone double clutch, com duas mãos, né, double clutch. CEOs são os correctional officers, são os caras que cuidam da cadeia, esqueci o nome agora, carcereiros, são os carcereiros, fazem rondas e never had ox found. Ox seria uma faca feita na cadeia, uma faca artesanal feita na cadeia, eles fazem lá de, sei lá, com o que eles têm lá, com sei lá, estilete, qualquer faca que eles encontram, ou escova de dente e tal, eles fazem essas coisas. Um shakedown, lockdown. Shakedown seria ele estar na solitária, preso, tendo sonhos com a Fox Brown. Fox Brown era uma MC, que daí ele devia estar wet dreams, né? É o que ele tinha na cadeia. E de novo, né? Rima muito boa. Make rounds, never had ox found, no shakedown, lockdown, wet dreams of Fox Brown. Pff, monstro. Daí de novo ele fala aqui, né? Ó, on Doomsday, desde o ventre até ir onde meu irmão for. Seria essa a frase que diria no meu túmulo, no meu, esqueci o nome do, sei lá, a coisa que fica ali em cima. Essa frase estaria na frente, em cima do nome de governo dele, do Milley ou do Muley. Vai estar gravado ou vai estar sem nada, né? Quem vai dizer? Vamos pro terceiro verso. This is double dutch. How come I hold a microphone double clutch? COs make rounds, never have ox found. On shakedown, lockdown, wet dreams of Fox Brown. On doomsday, ever since the womb till I'm back where my brother went. That's what my tumor say. Right up on my government doomlay, either unmarked or engraved. Hey, who's to say? Doomsday, ever since the womb till I'm back to the essence. Read it off the tomb, either engraved or unmarked grave. Who's to say? Pass the mic like pass the piece like they used to say. Some MFers don't like how Sally walk. I tell y'all fools hella cool, her ladies from Cali talk. Never let it interfere with the Yeti ghetto slang. Nicknames off nipple and tip of nipples metal fang. Known amongst hoes for the bang bang. Known amongst foes for flow without no talking orangutans. Only gin and tang, guzzle out a rusty tin can. Me and this mic is like yin and yang. Monstro. Tá, daí ele fala aqui de novo. Ele fala, pass the mic, like pass the piece, like they used to say. Pass the piece é um break, um drop, um break de... É o que eu falei lá em cima do drop ali, que ele nunca cop no drop. É um break de funk, né? Que seria... que é o que tem nessa música, por exemplo. Como eles costumavam dizer, que é uma coisa antiga, né? Esse Pass the Peace é um funk antigo. Sally Walk, How Sally Walk também é outro funk antigo, eu acho. E daí ele faz esse Some motherfuckers don't like How Sally Walk, não gostam, só pra fazer essa referência, Pass the Peace, Sally Walk. E daí alguns não gostam disso, alguns não gostam desse som. E ele fala, it's hella cool, é legal pra caralho. Só que quem fala isso são as mulheres de Califórnia. Então eu digo pra vocês, it's hella cool, que nem as mulheres de Califórnia dizem. Mas nunca deixo elas interferirem com a gíria Ghetto Yeti. Yeti é tipo Nova York, né? É a gíria de Nova York. Então mesmo ele andando com essas mulheres e fazendo uma referência hella cool, nunca deixo elas interferir com a minha gíria. Nunca deixo elas influenciarem minha gíria. Nicknames of nipple and tip of nipple metal fangs. Acho que ele tá falando metal fang é que ele usava um dente de ouro aqui, dá pra ver. Então ele chamava metal fang, que ele tinha presas de metal. Acho que ele tá dizendo que ele tá mordendo a ponta do mamilo dessas mulheres que têm nomes tatuados acho que é isso. Nomes tatuados no peito e tal, e ele tá pegando elas. Conhecido for the hoes, amongst the hoes, entre as hoes, entre as mulheres, pelo seu bang bang, e no amongst foes, conhecida entre os seus inimigos por seu flow, pela sua habilidade na rima. With no talking orangutans. Talking orangutan eu acho que era
uma propaganda que tinha um macaco que falava. E ele tá dizendo que ele não tem essa coisa de... O que ele fala é inteligente, rimas, né? O que ele tem é rimas. Não é talking orangutan, não é nada de... Não é gimmick. Gimmick seria uma coisa que é tipo só pra te prender. E não tem essas rimas ruins, esses talking orangutan, esses macaco falando, que seria, ele tá falando dos outros rappers. Enquanto ele tem flow e tem rimas. Only gin and tang. Bebendo gin e tang. Bebendo de uma lata enferrujada. Me and this mics like yin and yang. De novo, muita rima, né? Desde aqui de cima ele vai com slang. Get slang, fang, bang, bang. No calling orangutan. Only gin and tang. Guns are other rusty tin can. Me and this mics like yin and yang. Gin and tang, tin and can. Monstro. Clang. Metal fang, known amongst hoes for the bang bang, known amongst foes for flow without no talking orangutan. Only gin and tang, guzzle out a rusty tin can. Me and this mic is like yin and yang. Clang, crime don't pay. Listen you, it's like me holding up the line at the kissing booth. I took her back to the truck, she was uncool, spitting all out the sunroof through her missing tooth. But then she has a sexy voice, sound like Jazzy Joyce. So I turned it up faster than a speeding knife. Strong enough to please a wife, able to drop today's math in the 48 keys of life. Cut the crap for his rap. Touch the mic and get the same thing an A-Rab would do to you for stealing. What the devil? He's on another level. It's a word, no a name. MF, the super villain. Bom, daí é que ele troca ali o fluxo que ele tava indo pra ele dar uma sugestão, uma dica, né? O crime não paga. Igual eu segurando a linha ali numa cabine do beijo. Tem naquelas feiras, aqueles festivais, tem a cabine do beijo, que daí tu dá um dinheiro e dá um beijo numa guria, né, um selinho e tal. E ele tá dizendo que o crime não paga igual ele na cabine do beijo, porque ele não vai pagar. E ele tá segurando a linha, então quer dizer que ele tá fazendo muito mais do que um beijo. E daí ele acaba levando ela, a mulher da cabine do beijo, pra caminhonete dele. E ela era grosseira, ela não tinha classe e tal, cuspindo através do dente, tinha um dente faltando e tava cuspindo tudo. Mas ela tinha uma voz sexy, que nem o Jazzy Joyce. Então, Jazzy Joyce deve ser uma cantora, né? Então eu aumentei mais rápido, quer dizer que ele começou a comer ela mais rápido que uma faca, mais rápido que uma spitting knife. É uma coisa que falam de super-heróis, tipo, o Superman é mais rápido que uma spitting knife. Então ele usa essas coisas de super-heróis, de quadrinhos, porque ele é o Doom, né? O vilão. Strong enough to play the night. Fiz bem, fiz rápido, fiz forte bastante, que até uma esposa se agradaria, né? Fiz o suficiente para agradar até uma esposa. Boa, né? Isso aqui eu não sei, capaz de colocar a matemática de hoje. Today's math. Normalmente falam de ancient math, a matemática antiga. E 40 Keys of Life é um livro, eu acho, né? Mas não entendi essa aqui. Cut the craps for us rap. Daí ele corta essa merda. Quando se trata de rap, se tu tocar no microfone, tu vai receber a mesma coisa que um árabe quando rouba, que é quando o árabe rouba, eles cortam a mão. Então, não tenta rimar comigo. Tu vai sair sem as tuas mãos ali, né? Metaforicamente ele fala, né? Ele vai te destruir no rap se tu vier tocar no microfone. What the devil, he's on another level. E daí aqui de novo é uma coisa de Superman, que eles falam, é um avião, é um pássaro. Não, é o super-homem. Daí ele fala, it's a word, it's a name. E até isso ele rima, it's a bird, it's a plane. Ele fala, it's a word, it's a name. É uma palavra, é um nome? Não, é MF. The super villain, o super vilão. MF não é uma palavra nem um nome. É o super vilão, Doom. E é isso. Top, Doomsday. É isso, valeu. Fechou.